Deus nunca deixou de ouvir as suas orações. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara hoje. Talvez você tenha orado, pedido, chorado, esperado, e em algum momento pensou que o céu ficou em silêncio, que Deus parou de responder, que algo travou. Mas a palavra de hoje deixa muito claro que o problema nunca foi falta de escuta. O problema quase sempre é a forma como a gente entende o que significa pedir. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz algo que muita gente conhece de cor, mas pouca gente entende de verdade. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa passagem costuma ser lida de forma muito literal, quase como se fosse uma promessa automática. Eu peço, Deus entrega. Eu bato, a porta abre. Eu busco, tudo acontece. Mas Jesus nunca ensinou uma fé passiva, mágica ou automática. Ele nunca disse que Deus funciona como um gênio da lâmpada, esperando o pedido certo para liberar o desejo. Quando Jesus fala sobre pedir, o sentido não é mendigar, não é implorar a partir da carência. No texto original, esse pedir carrega a ideia de reconhecer aquilo que falta. Reconhecer com verdade, com consciência. Não é repetir frases bonitas, não é orar no automático. É olhar para dentro e admitir: existe algo desalinhado aqui. Existe algo que precisa ser transformado. Muita gente acha que está pedindo, quando na verdade só está reclamando. Reclama da vida, das circunstâncias, das pessoas, mas não reconhece o que precisa mudar dentro de si. Pedir, no sentido que Jesus ensina, é assumir responsabilidade. É dizer: esse ponto aqui não está bem, esse outro ponto aqui também não, e eu preciso lidar com isso. E logo depois Jesus diz: busquem e encontrarão. Buscar não é esperar. Buscar é se mover em coerência com aquilo que você reconheceu que precisa mudar. Se você percebeu que algo está errado, buscar significa alinhar comportamento, escolhas, rotina e postura com essa verdade. É aqui que muita gente trava, porque pedir é até confortável. Reconhecer um problema dói, mas ainda é interno. Buscar exige movimento, exige desconforto, exige mudança real. E Jesus quebra completamente qualquer leitura passiva dessa passagem, porque ele deixa claro que fé verdadeira nunca é inércia. A Bíblia inteira é movimento. Abraão caminhou sem mapa. Moisés enfrentou o medo. Os discípulos erraram, aprenderam, erraram de novo. Ninguém cresce parado. Ninguém amadurece esperando se sentir pronto. Quem espera a perfeição para agir, nunca começa. Muita gente diz que está esperando em Deus, quando na verdade está com medo de mudar. E isso não é fé. Isso é medo disfarçado de conforto. Quem crê caminha, mesmo sem ter todas as respostas. Caminha errando, ajustando, aprendendo no processo. Mas Jesus vai além. Ele diz: batam, e a porta lhes será aberta. E aqui está a parte mais difícil. Esse bater não é insistir em Deus, como se Deus precisasse ser convencido. Deus não precisa de convencimento. Ele sabe do que você precisa antes mesmo de você formular o pedido. Esse bater é insistir em você mesmo, insistir na mudança, sustentar a nova postura, mesmo quando o externo ainda não respondeu. Porque isso acontece com todo mundo. Você muda por dentro, ajusta crenças, muda atitudes, começa a agir diferente e nada muda fora. A vida parece igual, as circunstâncias parecem as mesmas.
E é exatamente aí que a maioria desiste. Mas o externo sempre demora mais que o interno. Sempre. E quem para no meio do caminho perde aquilo que estava prestes a se abrir. Esse bater é permanecer. É continuar fazendo o que é certo, mesmo sem aplauso, sem resultado imediato, sem confirmação externa. É sustentar uma nova identidade antes que o mundo reconheça essa mudança. E é nesse ponto que a porta se abre. Então Jesus traz a imagem do Pai e do Filho. E aqui, de novo, muita gente entende errado. Ele não diz que o Pai dá exatamente o que o Filho pediu. Ele diz que o Pai dá coisas boas. Nem sempre o que pedimos é o que realmente precisamos. Às vezes você pede pão, achando que é pão, mas aquilo é uma pedra. E Deus não te entrega. E você acha que Ele não ouviu, mas ouviu. Só não te deu algo que te machucaria. O problema é que a gente se cega pelos próprios desejos. A gente acha que sabe exatamente o que precisa, quando na verdade só sabe o que quer sentir. E essas duas coisas nem sempre são a mesma coisa. Pensa, por exemplo, em alguém que pede um relacionamento. Ora, pede, insiste, mas no fundo não quer um relacionamento. Quer segurança, quer pertencimento, quer validação, quer não se sentir sozinho. Se Deus entregasse esse relacionamento naquele estado emocional, isso não seria bênção, seria dependência, seria perda de identidade, seria dor. Então Deus não nega por crueldade, Ele protege por amor. E o caminho certo não é parar de pedir, é aprender a pedir com consciência. Uma pergunta muda tudo. O que eu espero encontrar com isso? Quando você responde essa pergunta com honestidade, você descobre o que realmente precisa ser buscado agora. E aí você entra no movimento certo. Você busca aquilo que achava que o desejo externo ia te dar. Você constrói isso dentro. Sustenta isso dentro. E então você bate, insiste, permanece, mesmo quando nada muda. E Jesus deixa claro, Ele não está ensinando como conseguir coisas. Ele está ensinando como se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que pede. Pedir é reconhecer. Buscar é alinhar a vida. Bater é permanecer. E quando esse processo acontece, a porta se abre. Não porque você forçou, mas porque você se tornou alguém pronto para atravessar. Deus nunca deixou de ouvir as suas orações. Talvez Ele esteja te preparando para não se perder na resposta. E quando a porta abrir, você vai entender que não foi atraso, foi cuidado.